Olá, meu nome é Marcelo. Eu vou falar sobre aspectos para a escolha da forrageira em um sistema de produção de bovinos para o Brasil central. Então aqui nós temos os tópicos que nós vamos discorrer durante o nosso tempo. Então vamos falar um pouquinho da importância da escolha do material forrageiro, da forrageira, se isso é importante, os fatores que a gente deve considerar, que devemos considerar na escolha da forrageira, e vamos fazer as considerações finais de fechamento. Então, sobre a importância da escolha da forrageira, a gente pode definir isso numa simples pergunta. A escolha da forrageira, ela impacta no resultado técnico e econômico de uma empresa rural, da sua empresa rural, se caso você tiver? É bastante claro que sim. Ou seja, esse processo de escolha, ele vai ser mais ou menos acertado, ou às vezes até errado, e ele vai impactar então nesse resultado. Então esse processo, essa importância pode ser resumida só apenas respondendo essa pergunta. E aí o que nós vamos se ater mais na nossa apresentação são nesses fatores que a gente deve ou que devem ser considerados na escolha da forrageira. E nós temos aqui, eu listei, dependendo da situação, você pode ter mais itens ou menos itens, mas eu listei aqui, se você detalhar mais ou menos, eu listei 5 itens. Então, o primeiro item tem a ver com as características da área e do sistema de produção. A gente já vai detalhar melhor esses fatores. A experiência, as experiências tanto da empresa quanto dos colaboradores, também vamos detalhar isso daqui. O nível tecnológico a ser empregado tanto no processo de estabelecimento da pastagem quanto no manejo da mesma, o objetivo que a gente deseja com essa pastagem e o conhecimento das forrageiras que estão no mercado. Então, o primeiro ponto que a gente tem que considerar quando a gente pensa em escolher forrageira: características da área. O que nós devemos levar em consideração como característica da área? Nós temos que levar em consideração aspectos relativos ao solo, ao clima. Então, relativos ao solo, nós temos que levar em consideração a declividade desse terreno, temos que levar em consideração a fertilidade desse solo, a textura desse solo, e aí nada melhor para fazer esse diagnóstico do que uma correta amostragem de solo com a devida análise num laboratório de confiança, que tenha credibilidade. Temos que averiguar também questões de drenagem desse solo, se esse solo tem uma drenagem perfeita, uma drenagem imperfeita, em que dimensão é essa imperfeição. Temos que pensar também na pedregosidade desse solo, se apresenta pedregosidade, e caracterizar essa pedregosidade, tanto a dispersão na área, quanto se ela está mais superficial, mais profunda, e aí também conversa um pouco com a questão de profundidade efetiva do solo em questão, do solo dessa área. Todos esses fatores sobre o solo nós temos que levantar, e para fazer esse levantamento, obviamente, nós temos que ir na área onde a pastagem vai ser formada. E para andar nessa área, seria essencial que tivéssemos junto conosco uma pessoa que conhecesse essa área e principalmente o histórico dessa área, ou seja,
se foi uma área que já foi cultivada antes, quando que ela foi implantada, com o que ela foi cultivada, quais as produtividades que a gente obteve nessa área, e também, muito importante, que corretivos, que fertilizantes, que produtos agrícolas foram utilizados nessa área para que a gente possa ter essas informações e, a partir dessas informações, então, poder planejar também não só a escolha do material, mas planejar outras ações referentes ao estabelecimento dessa área com pasto. Então, sempre muito importante estar acompanhado de alguém que conhece a área, porque, por exemplo, em relação à ocorrência, por exemplo, de pragas e doenças, pode acontecer que naquela área você tenha uma outra vegetação que não pastagem, então você precisa averiguar, se você ainda não conhece a propriedade ou a região, acontece aqui uma determinada praga, uma determinada doença, e você vai perguntar isso para a pessoa, ajuda bastante. Claro que se você tiver oportunidade, você pode fazer uma vistoria nas áreas de pastagem, mas sempre é importante essa conversa com as pessoas, com os colaboradores da empresa rural, para que você possa, então, se apoderar, se apropriar dessas informações que são importantíssimas para a escolha do material forrageiro que você vai implantar, quanto para outras ações também referentes ao estabelecimento e também ao manejo dessa futura pastagem. Outras informações também que são importantes da área são informações vinculadas ao clima. Então, precipitação, temperatura, luminosidade, todas essas informações são bastante importantes para que a gente possa escolher o material forrageiro, principalmente temperatura mínima, precipitação, e a precipitação não só a quantidade total de chuva que ocorre na área, mas também a distribuição dessa chuva. É muito importante, preferencialmente, que você tenha um histórico diário das chuvas dessa localidade. Quanto mais próximo dessa área, mais fidedignos serão essas informações, e elas são essenciais. Uma outra coisa importante também que a gente não pode deixar de levantar na área é em relação à disponibilidade de água, a qualidade, a quantidade dessa água, não só para fornecimento para os animais, mas também pensando aí em algumas situações em pastagens irrigadas. Então é bastante interessante também fazer o levantamento da ocorrência dos mananciais de água próximos a essa área, que vão ser usados ou para a dessedentação animal ou para irrigação. E do sistema de produção, o que é importante nós caracterizarmos esse sistema de produção? É muito importante a gente conhecer como que está as áreas de pastagens da fazenda. Elas são formadas com mais de um material forrageiro, um único material forrageiro. Por quê? Porque é sempre importante nós pensarmos em diversificar as forrageiras de um sistema de produção. Então é importante a gente identificar quais as forrageiras que existem. Isso conversa bastante com o segundo ponto, que é a questão de experiências, tanto da empresa quanto dos colaboradores, para que a gente escolha o material. Mas essa diversificação, ela tem que ser um item que você vai levar em consideração na escolha do material forrageiro que você vai implantar nessa área. E em relação aos sistemas de produção também, recursos financeiros são muito importantes.
Não a relação, você não quer saber a saúde financeira da empresa, se você está pensando só exclusivamente na área e não está pensando, vamos dizer, em fazer um planejamento mais abrangente, você precisa saber quanto de recurso financeiro você tem para investir naquela área, certo? Isso conversa muito com a questão de nível tecnológico que a gente vai adotar tanto no estabelecimento, principalmente no estabelecimento, mas também no manejo dessa pastagem. Temos que verificar também recursos humanos, as pessoas desse sistema, a quantidade, mas também a qualificação desses colaboradores para verificar se eles estão aptos a conduzir um sistema de produção, a pastagem que nós estamos objetivando. Então, pensar na qualificação na quantidade das pessoas é muito importante para que a gente faça um planejamento em sintonia com o sistema de produção e sempre fazendo as adequações necessárias, sempre em sintonia com o gestor da empresa rural ou com os gestores. Outra coisa importante também são questões ligadas à infraestrutura. Então, especialmente de maquinários, implementos, equipamentos, também é bastante importante sistema de fornecimento de água para as pastagens, tudo isso, essa infraestrutura é bastante importante para que a gente possa escolher o material forrageiro que nós vamos estabelecer. As experiências da empresa e dos seus colaboradores. Isso é muito importante porque isso acaba sendo um ponto, no meu entendimento, chave, e ele não está aqui, ele poderia estar num primeiro momento e não num segundo, ele está num segundo momento, mas isso já sempre vai existir. Por quê? Porque é muito importante você entender o que a empresa já fez nos pastos que ela formou, se é que ela já formou pastagens, o que ela usou, quais as práticas que ela adotou. Visite essas áreas, veja se essas áreas estão bem estabelecidas, veja quais os colaboradores que trabalharam no estabelecimento dessas áreas, no manejo dessas áreas. Invista um tempo para que você recolha essas experiências, tanto da empresa quanto dos colaboradores, porque elas vão ser essenciais em várias ações relativas ao estabelecimento do seu pasto, inclusive na escolha da forrageira que você vai implantar nessa área em questão. Um exemplo, por exemplo, muitas vezes você pode ficar, depois de feito levantado todos esses fatores, você pode ficar em dúvida entre entre duas ou mais forrageiras para aquela área, e você pode, visitando as áreas da própria fazenda, você pode verificar como, se houver essas forrageiras implantadas em áreas semelhantes, você pode verificar como foi o comportamento dessa forrageira. Então, isso é fundamental, você colher. Isso também tem uma coisa muito importante, que é o envolver os colaboradores, os gestores da empresa nesse processo. Então, isso acaba sendo bastante importante. O terceiro aspecto seria em relação ao nível tecnológico a ser empregado. Então, a escolha da forrageira está vinculada ao nível tecnológico que você está vinculada, obviamente, a todos os outros aspectos anteriores, mas também ao nível tecnológico que você vai empregar.
Então, por exemplo, imaginamos que nós vamos empregar a irrigação. Isso vai fazer alguns materiais forrageiros, algumas forrageiras, serem preteridas em relação a outras. Claro que se eu tiver uma característica de área, sistema de produção, colaboradores que me permitam fazer irrigação. Então, o nível tecnológico que eu vou empregar, tanto no estabelecimento quanto no manejo posterior dessa pastagem, é um item fundamental para a escolha da forrageira que eu vou implantar. E esse nível tecnológico também conversa muito com as características da área, com a experiência dos colaboradores da empresa e com as características do sistema de produção, notadamente aqueles vinculados a recursos de infraestrutura, mas também de recursos financeiros. Objetivo. Isso é fundamental. Para você escolher a forrageira para essa área, você precisa definir para que essa área vai servir. Qual é o objetivo dessa área? Então, ela vai ser usada para pastejo, para corte, ela vai ser usada ora para pastejo, ora para corte, aí corte vai ser para silagem, vai ser para feno, vai ser para uso como capineira. Qual vai ser o objetivo dessa área em relação ao uso dela? Isso também em relação, se for para pastejo, mas mesmo que não for para pastejo, que animais que vão consumir essa forragem? Aí a gente fala tanto de espécie animal, por exemplo, nós podemos ter um sistema aqui, o mais comum seria de bovinos de corte, bovinos de leite, mas pode ser ovinos, caprinos, bubalinos. Então nós temos que saber que espécie e a genética desse animal e a categoria, ou seja, a genética, o grau de sangue, as raças que vão ser utilizadas e a categoria em relação a sexo, idade. Isso é bastante importante porque algumas forrageiras podem causar alguns distúrbios em animais mais jovens e você deve evitá-las se o seu objetivo é usar animais mais jovens nessa pastagem. E, obviamente, fechando esses fatores, o conhecimento das forrageiras no mercado. De nada adianta você fazer muito bem todos os outros itens e você tem um levantamento muito bom, muito preciso da situação, mas você tem um conhecimento das forrageiras que estão no mercado muito baixo. Você tem pouca familiaridade, você tem pouca experiência com as forrageiras que estão no mercado. Isso acaba não inspirando confiança para inovar, principalmente forrageiras que são lançamentos no mercado. Então é bastante importante você conhecer essas forrageiras, e isso pode começar com visitações de áreas de fazendas comerciais, áreas de empresas que detêm a comercialização dessas forrageiras, e também com a experiência do técnico da empresa que está fazendo o assessoramento, que é um fator bastante desejável. Então você precisa conhecer as forrageiras que você tem no mercado. Quanto mais forrageiras você conhecer, maior vai ser a sua gama de opções para encaixar no diagnóstico que você fez. O objetivo do conhecimento é verificar quais as forrageiras que você conhece que se encaixam melhor naquele caso, naquela situação. Isso é bastante importante, a gente vai falar isso no final. Aqui, já se encaminhando para as considerações finais, nós temos algumas publicações
diversas, eu botei duas aqui que podem ajudar na escolha do material forrageiro. Nós temos aplicativos, que aqui é o Pasto Certo, que pode ser baixado aí para os celulares, que ele também tem uma etapa de escolha de cultivares aqui. Então, esses aplicativos e essas publicações auxiliam técnicos e produtores que estejam olhando, nos assistindo, a ampliar o conhecimento sobre esse processo de escolha e sobre os materiais forrageiros existentes no mercado, mas a gente tem que pensar, isso conversa bastante com o que a gente estava falando do ponto final ali, dos fatores que afetam, do conhecimento das forrageiras no mercado. Isso é uma pergunta bastante recorrente. O pessoal muitas vezes quer qual é a melhor forrageira para engorda, sendo que você, imaginando que seria engorda de bovinos, né, mas que não há só uma forrageira melhor para esse. Você não pode escolher a forrageira somente com base nessa característica. Você tem que levar uma gama maior de informações para que você possa escolher fazer essa escolha de modo correto. E dentro dessa lógica, nós não temos uma forrageira melhor que outra, como muitas vezes nós temos esse posicionamento. Qual que é a forrageira melhor? Nós temos que modificar essa maneira de pensar e pensarmos que nós temos uma forrageira. Sempre o que nós temos é uma forrageira mais adequada que outra para uma determinada situação. Essa é uma mensagem interessante que a gente tem que começar a pensar nisso. Nós temos uma gama muito grande de forrageiras e uma gama muito grande de situações. E em cada situação, a pormenorização daqueles fatores, sem dúvida nenhuma, vai levar a uma determinada forrageira, a um determinado material forrageiro que é o mais adequado para aquela situação. E tentar esquecer essa questão de que qual é a forrageira melhor, certo? Qual que é a melhor? Essa ou aquela? Mas para qual situação? Para que sistema de produção que está dentro da situação você está fazendo essa pergunta? Então, essa questão de melhor ou pior, de maneira relativa, ela é comparada sempre dentro de uma determinada situação. Outra coisa muito importante que eu vou ressaltar nas considerações, e será a minha última consideração, é a questão do assessoramento técnico. É fundamental para qualquer empresa rural. Ou seja, principalmente, eu diria, para qualquer importante, mas principalmente para aquelas empresas que têm uma deficiência de conhecimento, de experiência em sistemas de produção a pasto menor. Se tem a experiência menor, o assessoramento técnico adequado ele é muito mais importante. Empresas que já têm um corpo técnico, que apresentam conhecimento, que têm experiência, o assessoramento técnico adequado também vai auxiliar muito, porque é uma outra visão de uma pessoa qualificada que vai colaborar com esse processo. Não havendo assessoramento técnico, muitas coisas podem passar desapercebidas nesse processo de planejamento
do estabelecimento da pastagem e também na execução do estabelecimento da pastagem e levar a um fracasso ou a um indicador, a um resultado técnico e econômico não tão favorável. Obrigado por sua audiência. Em caso de dúvidas, entre em contato e não deixe de acompanhar as outras palestras da Embrapa na Agroteams 2020, 100% digital. Embrapa e Agroteams. Há 20 anos desenvolvendo o agronegócio no Tocantins, no Mato Piba e no Cerrado Brasileiro.